Olá, pessoal! Bem-vindos aqui à aula 3 do curso Estoicismo, a vontade da razão. Na aula 2, a gente falou um pouquinho sobre o Zenão de Sítio, o criador do estoicismo. Nessa aula 3, a gente vai falar um pouquinho sobre dois grandes gregos que contribuíram para o crescimento e para o florescimento do estoicismo na Grécia, que foi o Cleantes e o Crísipo. É o Cleantes, que nasceu em Assos, e o Crísipo de Solis. Vamos falar um pouquinho primeiro do Cleantes. O Cleantes, né, como eu disse, nasceu em Assos, na Ásia Menor, lá por volta de 330 a.C., e foi aí um filósofo estoico que foi discípulo, e além de discípulo, ele foi um continuador do Zenão, né? Como um continuador do Zenão de Sítio, né? Então ele deu essa contribuição importante no sentido de continuar o pensamento e o trabalho do Zenão lá em Atenas, né? Um fato curioso do Crísipo é que ele começou a estudar filosofia quando ele tinha lá por volta de 50 anos de idade, né? Como a gente diz, né? Nunca é tarde para nada, o Cleantes que o diga. É esse cara aí que foi responsável pela continuidade do estoicismo, do criador do estoicismo, do Zenão. Ele começou lá a estudar filosofia quando ele já tinha mais de 50 anos. Antes disso, ele foi atleta, né? Ele foi atleta, e apesar dele viver na pobreza, o Cleantes, ele seguiu aí as lições do Zenão, seguiu a, a filosofia do Zenão, a filosofia do estoicismo, e após a morte do Zenão, lá por volta de 262 ou 263 a.C., ele assumiu a liderança da escola. Ele assumiu a liderança da escola estoica, um cargo que ele viria manter por 32 anos. Então aí depois ele viria manter por 32 anos a liderança da escola, fundada pelo Zenão. Então ele preservou e aprofundou as doutrinas do seu mestre e antecessor, né? Então, eu disse até na aula 2, ele não foi um filósofo que trabalhou novos conceitos disruptivos, não, ele mais preservou e aprofundou os princípios do seu mestre, do Zenão. Então ele desenvolveu novas ideias, sim, principalmente no campo da física estoica. E ele desenvolveu o estoicismo de acordo com os princípios do materialismo e do panteísmo. Então ele desenvolveu aí o estoicismo de acordo com esses princípios, o materialismo e o panteísmo. Então, entre os fragmentos existentes dos escritos do Cleantes, talvez o mais significativo seja o Hino a Zeus, né, que ele escreveu, e foi muito, muito significativo. A gente vai colocar é um poema, né, um hino propriamente dito, a letra, que a gente vai colocar na apostila, para quem tiver curiosidade de ler, que foi o Hino a Zeus, escrito pelo Cleantes. Talvez seja aí o seu fragmento mais significativo. O Cleantes, ele teve como sucessor, como pupilo,
Aí o Crísipo de Solis, né, que se revelaria um dos mais importantes pensadores estoicos, né, que foi o Crísipo de Solis. Então a gente tem aí é muito conhecida a tríade de mestre e discípulo Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Sócrates foi o mestre de Platão, que foi o mestre de Aristóteles. No estoicismo, a gente também tem essa tríade grega, né? Onde Zenão foi o mestre do Cleantes e o Cleantes foi o mestre do Crísipo, Crísipo de Solis, que viria, né, como eu disse, a ser também um dos grandes nomes aí, dos mais importantes pensadores estoicos. Tá? Ainda falando um pouco do Cleantes, ele nasceu lá em Assos, né, que era uma cidade mercantil da península de Troade, na Ásia Menor, e ainda de acordo com o Diógenes Laércio, que foi um historiador responsável aí por contribuir com a biografia desses filósofos gregos antigos, tanto do Zenão e do Cleantes também. O Cleantes ele teria sido pugilista na sua juventude, né? Dedicou-se aí ao esporte, né? Foi atleta, foi um pugilista, e ele teria chegado a Atenas com apenas 4 dracmas. Dracma era a moeda grega da época, né? O dracma. Então, diz que ele chegou em Atenas com 4 moedas, com 4 dracmas só na sua posse, né? Ou seja, um pouco. Então, mas ainda assim, ele resolveu, aos 50 anos de idade, aprender filosofia. Olha só. Ouvindo primeiro as lições do Crates, o cínico, né, que foi o filósofo que influenciou Zenão também, né? Então, o Cleantes, ele primeiro tem ouvido aí as lições do Crates, o cínico, que deu continuidade na filosofia do Diógenes, o cínico, né, o Crates, e depois o Cleantes ele optou pelas lições do Zenão de Sítio, o estoico, onde o Cleantes ele se familiarizou mais, ele se encantou mais pelo estoicismo do Zenão, né? Uma coisa interessante da biografia do Cleantes é que, assim, para ele se manter em Atenas, ele tinha que trabalhar dia e noite, né? Então ele trabalhou como um carregador de água para um agricultor, né? Ele foi um trabalhador braçal, né? Já com uma idade, né, de 50 anos, que hoje já é uma idade, né? Imagina naquela época, com as condições de vida da época, né? Então ele teve que trabalhar pesado, né? Porque era um trabalho pesadíssimo. Quando fala carregar água, não era só carregar uma garrafinha, não, era carregar tanques e tanques de água para um grande agricultor de Atenas, né, horticultor lá. E o Cleantes ele trabalhava duro, trabalhava pesado, dia e noite como carregador de água, né? Então sempre que ele tinha um tempinho livre, ele se dedicava para estudar e debater filosofia, né? É um grande exemplo, né? Que principalmente quando a gente associa, a gente faz a associação dos pensadores da Grécia Antiga, né? Ele não foi escravo, né? Diferente, ele foi um trabalhador remunerado, mas com jornadas de trabalho bastante exaustivas, né? Chegava a quase 14, 15 horas por dia.
Então a gente costuma fazer meio que essa divisão, né? Ou era um trabalhador braçal que trabalhava, ia para casa, comia, dormia, acordava no dia seguinte, ia trabalhar, ou era um pensador, alguém dedicado ao intelecto, à filosofia, às artes, à poesia, né? E o Cleanthes ele conseguiu mesclar essas duas coisas, né? Ele trabalhava duro, trabalhava pesado durante o dia e sempre que tinha um tempinho lá, ele estava estudando filosofia, estava lendo filosofia, estava nos debates filosóficos pela Atenas, né? Falavam até que ele não dormia. Então ele estava sempre presente nas rodas de filosofia, nos debates filosóficos, sempre que ele podia, né? Então, assim, o Zenão, agora voltando, o Zenão ele faleceu. Quando ele faleceu, o Cleanthes ele foi escolhido aí para liderar a escola, né? Foi quando ele passou, já com uma idade bastante avançada, a se dedicar apenas, né? Apenas, né? A liderar a escola estoica, só isso, né? Aonde ele foi escolhido aí para então liderar a escola estoica, passando a ocupar o lugar do Zenão, o seu mestre, dedicando-se aí exclusivamente à gestão, à administração e à produção da escola estoica, né? É isso que é bacana, né? Da vida do Cleanthes, né? Uma coisa muito peculiar para a época, porque como eu disse, até então, ou a pessoa era apenas um trabalhador braçal, né, que trabalhava lá quase 14, 15 horas por dia, ia para casa, dormia, acordava, comia para trabalhar, voltava, né, muitos até semi-analfabetos, e a gente já também tinha os intelectuais, né, os que apenas ficavam pela Atenas, lendo, filosofando, observando, né. O Cleanthes ele conseguiu mesclar aí, né, ele conseguiu aliar o trabalho do manual, o labor manual, com o trabalho intelectual. É uma coisa muito difícil, até hoje, imagina lá em 300 antes de Cristo, né? Acredita-se, inclusive, que ele tenha falecido com em torno de quase 90 e poucos anos de idade, né? Então ele foi um pensador aí que viveu bastante, né? Tem até fontes que dizem. Novamente também, tá, pessoal? Não são datas exatas, até porque é muito difícil a gente ter exatidão, até de filósofos como Platão, Aristóteles, por exemplo, a gente ter exatidão a respeito das suas vidas, quanto mais de filósofos menos propagados, né? Como é o caso do Cleanthes. Mas tem gente que diz que ele viveu até os 99 anos de idade, né? Então, assim, ele foi esse, esse responsável pela continuidade do trabalho do Zenão, onde ele deu aquele boom na filosofia estoica, né? Onde, igual eu disse na aula 2, o Zenão plantou a sementinha, veio o Cleanthes e regou, fez crescer a árvore, e aí depois veio o Crísipo de Soles, discípulo do Cleanthes. Nossa, quanto nome estranho, né? Que foi aí, que nasceu em Atenas,
perdão, em Solos. Faleceu em Atenas, mas o Crísipo é de Solos. E foi esse filósofo grego aí, discípulo do Cleantes. Então, tem a tríade, né? Zenão, criador do estoicismo, foi mestre do Cleantes, de Assos, que foi mestre do Crísipo, de Solis. O Crísipo, aí sim, né, ele já fez aquela expansão assim, por quê? Porque já tinha a escola estoica, a criação do Zenão, né, a maturação, depois a continuidade do trabalho do Cleantes. Aí o Crísipo, ele veio para difundir mesmo. Né? Então ele foi aí um dos maiores expoentes do estoicismo grego, né? Sem sombra de dúvida. Né? Ele tinha a fama de um sutil e apurado dialético. Né? Ele era um exímio dialético. Então ele não foi, como eu gosto de dizer, que o Crísipo, ele não foi apenas um filósofo estoico, como também aí um partidário do estoicismo. Né? Ele assumiu o estoicismo como a sua vida, né? Com unhas e dentes, o Crísipo. Né? Então ele atacava de maneira... ele atacava de maneira contundente os adversários da doutrina, né? Então ele foi vamos dizer, né? Fazer uma comparação, um militante do estoicismo, né? O Crísipo, ele vestiu a camisa do estoicismo e atacava mesmo, atacava no sentido filosófico, tá? No bom sentido, com certeza, né? No sentido filosófico, da produção intelectual. Então ele atacava e repudiava aí os inimigos dessa doutrina. Né? Com a morte do Cleantes, o Crísipo veio a assumir a direção da Estoa, né? da filosofia estoica. Então, seguiu a ordem, né? Quando o Zenão faleceu, o Cleantes assumiu a liderança da escola, e depois, quando o Cleantes faleceu, o Crísipo assumiu a direção, a liderança da Estoa, né? da escola estoica. E ele logo fez assim, alcançar uma reputação comparável com a do Zenão, fundador do estoicismo. Né? Logo ele foi responsável, o Crísipo, pela sistematização, tá? Pela sistematização e pela divulgação das doutrinas da escola. Ele foi um propagandista das doutrinas do estoicismo. Talvez, né? Dizem até que deve-se a ele, deve-se ao Crísipo, o estoicismo ainda estar presente nos dias atuais, né? A sobrevivência do estoicismo. Porque ele não manteve o estoicismo apenas como um clubinho lá reservado. Não, ele fez questão de propagar o estoicismo, de divulgar, sistematizar e divulgar as doutrinas da escola. Então até alguns afirmam, que o Crísipo, ele chegou a escrever, olha só, mais de 700 livros sobre estoicismo. É mole? 700 livros acreditam que ele escreveu apenas sobre estoicismo. E livros parrudos, né? Então ele produzia. O Crísipo produzia, né? Ele era um produtivo muito, muito contundente. Como eu disse, acredito que ele tenha escrito esses 700 livros,
de estoicismo para sistematizar, para encorpar e para propagar o estoicismo. Infelizmente, até nós chegaram apenas alguns fragmentos, infelizmente. Talvez pela não difusão dos seus escritos, né? Mas a nós chegaram apenas alguns fragmentos. Mas ele foi um filósofo muito criativo, muito produtivo nesse sentido. Imagina, você escrever 700 livros sobre qualquer coisa. Né? É um feito quase que heróico, né? Então, assim, essa sistematização, trocando em miúdos, aí era uma espécie de panteísmo naturalizado, né, com uma certa influência do Cleanthes, né? Então era uma espécie de panteísmo, esse panteísmo naturalizado, né? A liberdade, ela desaparece em um mundo, né, onde predomina a lei da fatalidade. Então, assim, a sua moral é pura e elevada quando a razão governa a sua vida. Né? A sua moral é pura e elevada quando a razão governa a sua vida. Né? Então ele faz aí de maneira já pegando do princípio do Zenão, do sábio acima das paixões, né? De que a paixão é algo a ser superado, é algo a ser, vamos dizer, colocado em seu devido lugar, né? Então o Crísipo ele defendia, né, que a liberdade ela reside na independência do sábio. O sábio ele deve ser independente, no sentido das paixões. Ou seja, como assim independente? De não depender delas, de não depender das paixões. Até hoje, a gente observa, né, as pessoas que são totalmente dependentes das paixões. Novamente, tá, pessoal? Como eu ressaltei na aula 1, ressaltei na aula 2 e vou ressaltar de novo aqui na aula 3. Quando a gente fala paixão, a gente não está falando apenas da paixão romântica ou erótica. A gente está falando paixão no sentido da emoção, no sentido da emoção exacerbada que transpassa aí, que transgride a razão. Tá? A paixão nesse sentido. Então, para ele, a felicidade, para o Crísipo, né, ela reside na independência do sábio, que não deve depender de nenhuma paixão para ser feliz. Aí que está a chave ou o segredo da felicidade. O Crísipo ele foi divulgador de uma técnica estoica que chamava Premeditatio Malorum, que foi uma técnica estoica, né? Que, ou seja, o que quer dizer, Lucas? Premeditatio Malorum é um termo latino, que é a premeditação da adversidade. Premeditar a adversidade, o mal, né? Então ele recomendava imaginar imaginar a gente perdendo as coisas que valorizamos, né? Perder as coisas que valorizamos, né? Para assim continuar a valorizá-las, né? Essa técnica estoica da Premeditatio Malorum, ela induz a isso, né? Produzida pelo Crísipo, né? De a gente pegar algo ou alguém ou algo que a gente ama, né? Que a gente gosta muito, que a gente valoriza muito,
e fazer um exercício mental para imaginar com profundidade como seria a gente perdendo aquilo. Tá? É um exercício, uma técnica estoica da Premeditatio Malorum. Imagina, vou dar um exemplo, obviamente, bem crasso aqui. Imagina que eu adoro muito essa caneta. Caneta Bic. Imagina que eu amo. Nossa, eu amo essa caneta. Essa caneta é tudo pra mim. Eu amo essa caneta. Nenhuma outra caneta do mundo é igual essa. Eu amo essa caneta. Nossa, essa caneta é tudo pra mim. Né? Eu vou imaginar que eu perdi ela. Eu vou fazer uma técnica estoica de imaginar que eu perdi. Então eu vou imaginar como seria a minha vida se eu tivesse perdido essa caneta. Eu vou imaginar como seria a minha dor, como seriam minhas agruras, minhas angústias, de como se eu tivesse perdido essa caneta. Como seria a minha vida sem essa caneta, meu Deus? Então eu vou imaginar, eu vou entrar naquilo, eu vou incorporar aquilo. Então quando você sentir realmente a angústia da perda, quando você realmente sentir a angústia, aí sim você volta o seu eu à realidade de que você não perdeu, de que você tem. Assim é possível a gente valorizar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta. Por quê? Porque quando a gente simplesmente apenas tem, a gente não valoriza. Mas quando a gente faz essa técnica estoica aí do Crísipo, de premeditar essa adversidade, e a gente sente aquilo, a gente entra naquilo, para depois voltar à realidade normal e ver que aquilo que a gente ama, que a gente adora, não perdeu, a gente ainda tem, aí sim a gente dá valor, aí sim a gente passa a compreender o significado daquilo que a gente ama. Né? Obviamente que eu não amo uma caneta, foi só um exemplo, né, para ilustrar. Então é justamente isso, né? Quem nunca, por exemplo, sonhou que um ente querido, uma pessoa que a gente ama tinha falecido, por exemplo, né? E que no sonho sofria muito, e quando acordou sentiu aquele alívio, né? De que está tudo bem, de que foi só um sonho, um pesadelo. Né? A Premeditatio Malorum, essa técnica estoica, né? Difundida pelo Crísipo, foi aí uma das principais formas dele desenvolver a maneira de como a gente enxerga as coisas, a maneira como a gente observa as coisas que a gente ama e o modo como a gente lidar não só com aquilo, mas também com a perda daquilo. E se, porventura, a gente realmente vier a perder, a gente não deve, de maneira alguma, fazer com que aquilo nos derrube, fazer com que aquilo nos afete do modo que atrapalha a nossa vida. Claro que a perda de algo que a gente gosta, seja uma pessoa, seja até um material, um bem material, por exemplo, né? Não no sentido de amar um bem material, porque os estoicos eles também abominavam esse sentido, né? Do amor às coisas materiais, mas vamos supor que você comprou um carro, né, com o suor do seu trabalho, juntou o dinheiro, comprou o carro e não tinha seguro e simplesmente roubaram o seu carro e nunca mais viu. Você vai ficar triste, você vai ficar, poxa vida, perdi tudo, nossa, meu Deus do céu, tanto tempo de trabalho. Mas, segundo os estoicos, é algo que não está no seu controle, é algo que não está no seu domínio. Então, cabe refletir e fazer com que as adversidades não sejam maiores do que
a pulsão, o instinto da vida, o instinto do bem viver, né? Então, tem uma curiosidade até que o Crísipo tem uma história que diz que ele morreu de tanto rir, né, de uma piada contada por ele mesmo, né? O Crísipo, ele estava numa festa com outras pessoas e estavam comendo, bebendo, já devia ter bebido umas biritas a mais, né? Morrer de rir. E diz que ele contou uma piada tão engraçada, mas tão engraçada, que todo mundo começou a cascar o bico, todo mundo começou a rir. E ele começou a rir tanto, 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 que ele se engasgou e morreu. Dizem que foi aí até que surgiu o termo morrer de rir, né? Poxa, eu tô morrendo de rir. Foi com o Crísipo, né? Que literalmente morreu de rir, né? Pelo menos é uma forma boa, já que todo mundo vai morrer, pô, morrer de rir não é de todo mal. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula 3 aqui, tá? Do curso Estoicismo, a vontade da razão, onde a gente falou um pouquinho sobre a vida e a obra dos dois percussores do estoicismo, do Zenão, que foi o Cleantes de Assos e o Crísipo de Soles, né, os responsáveis aí pela maturação e pela consolidação do estoicismo na Grécia. Na aula 4, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre a introdução do estoicismo em Roma. A gente vai falar aí sobre a Stoa Nova, sobre a introdução do estoicismo em Roma. É uma aula que está bastante interessante. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até a próxima aula.